Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Entre Elas e nós temos hoje a honra de entrevistar Micheline Cordeiro. Micheline. A honra é toda minha estar aqui com uma pessoa tão maravilhosa e vamos embora, vamos conversar bastante hoje. Pois é, Micheline, ela é escritora, psicóloga e a nossa história, como nós nos conhecemos, né, foi uma história interessante porque nós congregamos na mesma igreja. Porém, no nosso primeiro episódio da Feira de Entre Elas, né, de apresentação, eu não conhecia Micheline, conhecia Janaína, conheço Janaína há anos, nós somos irmãs em Cristo Jesus, e Micheline é madrinha, né, de Janaína. Amiga, madrinha. Isso, uma história longa, né? Então, o que nós tínhamos em comum era a Janaína, né? E Janaína aceitou o convite e também convidou Micheline. Micheline foi para a nossa feira, Entre Elas, e eu tive a honra de te conhecer. E eu agradeço porque você está aqui hoje. Vou deixar esse espaço todinho para que você possa se apresentar, porque você é uma pessoa super interessante, uma história super interessante também. Micheline, fique à vontade. Quem é a Micheline Cordeiro? Certo, antes de começar eu quero falar sobre o Entre Elas, que a feira falou grandemente ao meu coração. Estava lá só de espectadora, né? Aquela história do network, né? Que a gente vai só para isso nos eventos, mais conexões e mais conexões, mas quando essas meninas, Entre Elas, começaram a falar a vida, a situação que viveram, como chegaram no momento que elas estão, então, cada coisinha que falou ali foi muito grande, muito rico ali. Exato, assim, porque o Entre Elas, a primeira ideia do Entre Elas foi a gente não só apresentar os nossos negócios, os nossos empreendimentos, mas que a gente pudesse contar os nossos testemunhos, as nossas histórias também de superação. Porque cada pessoa, quando chega em determinado lugar, não chega à toa, né, Micheline? Daqui a pouco você vai explicar como é que foi o seu percurso, não é isso? Isso, justamente. Por que eu toquei nesse assunto? Porque é sobre isso que eu trabalho. Exato. Então, com todas as mulheres ou homens também, que as questões do negócio, né, não é só ter um negócio, não só abrir um empreendimento, é todo um contexto. Então, quem é a Micheline? A Micheline é chata, viu? É muito chata, muito metódica, mas foi no ano 2022 para cá, houve um boom na minha vida gigantesco. Sou ex-funcionária pública de 18 anos. Corajosa. De 18 anos. Mas tudo isso porque Deus mandou. Ordem de Deus. Então, assim, foi todo um contexto. Não começou em 2022, começou bem antes da pandemia, né? E de lá para cá surgiu N coisas, né? Primeiro, eu não gostava de atender online os pacientes, né? Os pacientes eu achava que não condizia com a psicologia. E sabe aquelas descrentes, né? Que hoje tem muita gente que pensava como eu e hoje não larga o online, né? Então, dali Deus falou e foi grandemente, consegui atender os pacientes, ficava felicíssima com o atendimento, tanto eu como eles. Então, isso foi o contexto para chegar na pandemia e eu ficar online, né? Porque todo mundo ficou online, então eu não parei de trabalhar na pandemia, graças a Deus, não parei. Então, atendi meus pacientes online, eu fiz aí foi que surgiu o Mood, né, que é o meu projeto com mulheres. Deus me deu também, numa conversa entre eu e meu esposo, a gente estava conversando, e Deus, botou a ideia na mente dele, porque assim, eu tive a ideia de juntar mulheres. Como é que eu faço? Eu estou inquieta com a questão das mulheres que estão sofrendo agora na pandemia, porque, aliás, não só mulheres, mas para mim eram mulheres que eram o meu carro-chefe, né? Mas era a questão que a gente ficou isolado, a gente ficou fechado. Então, simplesmente assim, não, preciso fazer alguma coisa com isso, né? Porque eu tenho essa responsabilidade enquanto não só psicóloga, mas enquanto ser humano, precisava fazer isso. Cristã, parece que nós que temos nós que somos cristãos, que temos assim esse chamado, tá na veia, né? Tá no sangue, né? A gente pulsa, impossível, né? A gente não tem como ir contra, né? Não tem. E simplesmente surgiu o nome Mood e fiz vários eventos durante a pandemia, então foram vários grupos online de mulheres
Então, tive uma classe com um grupão com 18 mulheres, e daí a gente começou gratuito, e depois começou pago, e elas vinham, e foi ótimo. Então, tem muita gente aí que depois, né, quando for postado aqui o podcast, gostaria que comentassem sobre o assunto, porque tem muita mulher que conta testemunho desse momento. Foi muito grandioso. Então, aí passou pandemia, tudo voltou ao normal, né? E a gente continuou. Aí eu continuei a trabalhar no município e tudo, e quando foi em 2022, aí numa bela manhã, né, acordei revoltada, né? Porque o pessoal foi a frase que eu ouvi. Tá revoltada, tá louca? Foi a frase que eu ouvi quando eu tomei essa decisão. Não fui ao trabalho, simplesmente fui à secretaria e comecei, dei o start, né? E dali fui, dei entrada em tudo, e depois eu passei fio para os amigos, né? De lá mesmo. Gente, é o seguinte, não vou mais. Agora, Como assim? Não, você tá. O que está acontecendo com a sua cabeça? Não vá descansar. Vá descansar, tire férias, procure tirar férias, não relaxe, depois você resolve. Não. Tá resolvido de anos e vocês sabem disso. Aí meu marido também levou um susto quando eu disse, olha, dei entrada. Em quê? Nada. pedido de Açaí. exoneração. Pedido de exoneração. Exoneração. Não, mas você pede para mudar de cargo. Não, quero exoneração. Você queria se dedicar a esse chamado. Isso. A profissão de Não estava psicóloga. dando, não tava conciliando, entendeu? Porque 40 horas eu tenho que ficar 8 horas semanais, né? Então, não deu. Mas não façam isso, né? Se não for direção do Senhor, tá? Não façam isso, porque foi tudo planejado. Como eu disse, não foi coisa de minutos, de segundos, não foi ontem, não foi. Foi uma coisa de anos, né? Que já vinha sendo trabalhado no meu coração sobre isso, e chegou o momento. Você sabe, Michele, você falando aí, né? Como é interessante essas conexões que Deus faz das pessoas, né? Sim. Em abril de 2023 do ano passado, né? Você ouviu meu testemunho entre elas. Eu Sim, não quero falar de agora, isso. mas eu vou falar agora sobre esse chamado que Deus bradou. Em abril de 2023, Deus bradou meu coração numa madrugada que eu me movimentasse para estar fazendo obra de ação social. Sim. E eu tenho feito isso de lá para cá. Só que nesse interim de estar fazendo obras de ação social, apareceu também o Entre Elas, esse chamado de Deus para estar abrindo essas portas. Porque você sabe que nós vamos aqui ser bem realistas, mas ser bem corajosas e ser mulheres de fé, porque isso faz toda a diferença, né? Ser mulheres de fé, mulheres que acreditam, que dão um passo e Deus coloca o chão, né? Isso é coragem, né? Minha amiga, coragem, viu? Foi muita coragem sua, mas eu sei que na direção de Deus a gente não erra. Isso. E aí, quando Deus bradou também ao nosso coração do Entre Elas, e nós sentamos para organizar todo o Entre Elas, a ideia era essa: abrir portas de oportunidades para outras pessoas, né? Sim. Que assim como nós estávamos iniciando o empreendedorismo e estávamos buscando nosso lugar no mercado. E aí, de lá para cá, a Nívia é funcionária pública, professora, né? A Nívia tem esse projeto todos os meses de ação social. A Nívia faz parte do Entre Elas, né? E a Nívia é mãe, é esposa. E eu não sei como é que vai culminar. Você agora falou que foi anos desbradando o seu coração e você se planejando até o fim. Enfim, eu já tenho 23 anos de serviço público, 23. Deixa eu completar os 25 para ver o que acontece, né? Vamos ver, né? Se Deus permite, né? Também você completa esses 25. Vai que Mas aí depois. você trouxe hoje, você é psicóloga e trouxe hoje o seu livro, não foi? Exatamente. Inclusive, eu falhei porque eu deveria ter dito, Michele, me traga o meu livro. Tá chegando. Tá chegando. Novas, já acabaram, né? Os que eu trouxe. E tá vindo nova remessa. Mas já pode pedir o seu, já pode encomendar o seu. Então, fale um pouquinho sobre esse livro, né? Falo sim. Revolução Pessoal. Ele é uma coautoria do pessoal do Nésio Monteiro e Tiago Rocha, do pessoal do Pablo Marçal, para quem não conhece, vai pesquisar lá, Pablo Marçal 1, no Instagram. E foi uma experiência grandiosa para mim, sabe? Vai ser para quem lê, né? Porque aqui tem várias histórias, várias situações
gigantes de mudança, de transformação de cada autor. São 18 coautores e sim, né, foi um prazer maravilhoso escrever esse livro. E quando eu escrevi tudo, passei para a pessoa para organizá-lo, né, em questões de português e tudo. Quando eu recebi, né, todo arrumadinho, eu disse, meu Deus, eu escrevi isso. Surpreende, né? Fica. Com o que é capaz. Com o que é capaz. E depois de olhar ele, eu já babei assim, já tá todo babado. Esse aqui é meu. Por isso que ele não deve ser subestimado. Não. Então, se você tem esse sonho, isso também estava no script de Deus, né? Para minha vida, e ainda tem mais, né? Não parou por aí, não. Isso aqui foi só o início, só o start para pegar o gostinho, sabe? Mas o meu precisa vir. O meu mesmo, só o meu. Sim, só eu. Com certeza. Entendeu? E precisa vir. Porque tem muita coisa. Eu- Muita coisa. Eu vi também que você já tem um evento, né? Isso. E você tem esse projeto Mude-se. Sim, era Mude, né? Sim. Aí depois da pandemia, Deus ficou ali, vamos registrar? Isso. Fui registrar, aí aquele processo dolorido, eu digo a você que tem uma marca, por favor, corra para registrar. É verdade. Tá? Perdi o Mude, certo? Sim. Perdi. Tá nos trâmites, estou correndo atrás, mas para Mude-se. Então tá finalizando agora. E corram atrás como uma pessoa coerente, como uma pessoa que tem as ideias básicas, que você às vezes joga lá qualquer coisa na sua marca, mas não está dando certo. Mas vá lá, porque eles me ajudaram bastante. Agora o pessoal, depois eu marco lá no Instagram. E tem o Mutsi, né? Hoje em dia é o Mutsi. E assim, o que é que faz o Mutsi? O Mutsi cuida de mulheres e de homens, tá? Também, porque na pandemia também tive um grupo de homens grande, com 16 homens online. E foi muito, muito engraçado. É muito engraçado trabalhar com homens, sabe? Porque é um povo muito interessante. Você sabe que só para não interromper aqui, que o Entre Elas começa assim, com essa ideia de mulheres, né? Isso. Só que aí no processo a gente vai encontrando todo mundo, né? Isso. E aí o Entre Elas não é só, é entre elas mulheres e entre elas quando aparecem os meninos, inclusive quando eles vão tirar as fotos, eles entre elas. Estamos entre elas, então fica todo mundo entre elas, seja homem, seja mulher, seja como for. Para você ver o quanto é importante o que a gente está fazendo. Né? Então, toquei também, né? Deus tocou, me usou para tocar em pessoas que nem pensei que iria vir, né? Porque é mais difícil, tanto para psicologia como para qualquer outra coisa, é mais difícil acessar o homem. Mas foi tão legal, tão gostoso trabalhar. E voltando à questão do livro, né? Então, assim, a gente fez todo o lançamento. Para quem conhece Pablo Marçal, é uma honra estar onde eu estive, então, na plataforma internacional, lá em São Paulo, em Alphaville. Então, foi muito gostoso, uma experiência, assim, grandiosa, que vim com todo o gás. Então, assim, o Mude-se, ele tem várias vertentes, né? Como eu estou falando. Tem também a mentoria, que é sobre o que você organizar. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho. Tá bom. Porque a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, você vai falar todos os detalhes do Mude, desse projeto que nasceu no coração de Deus. E eu sou assim, aquilo que nasce no coração de Deus, eu creio que dá muito, muito certo. E é para mais daquilo que a gente imagina. Isso. Voltamos do intervalo agora e Micheline, eu vou deixar ele a maior parte desse tempo só para você, minha amiga. Fale sobre o Mude-se, eu estou curiosa. Eu sei que é uma mentoria poderosa, né? Vai ser uma ferramenta poderosa. E eu quero que você explique direitinho, porque eu quero saber como é o Mude-se. Certo. O Mude-se, ele tem várias vertentes. Então, assim, ele tem questões da mentoria, ele tem questões de palestras,
de chá de mulheres. Então, assim, ele vai para vários lugares, por isso que eu digo, gente, adequa, o Moodse se adequa à sua realidade, né? Por quê? Porque dentro dessa adequação eu já consigo a decisão das pessoas, que é o que o Moodse trabalha, tá? Ele trabalha com a decisão da pessoa. Então não adianta eu chegar e, olha, você precisa fazer o Moodse, porque não adianta. Não adianta. Você tem que chegar para mim, eu quero fazer. Então quando você chega com essa decisão, aí eu sei que o primeiro caminho já está dado, sabe? O primeiro passo já está dado para eu poder chegar junto, a gente sentar e conversar sobre o quê, né? Sobre N coisas da sua vida. Então, a gente organiza a vida interna primeiro, né? Porque tudo é por dentro primeiro, tudo é interno, para depois a gente organizar a questão do externo. E é automático. É automático. Quando você organiza dentro, você vai gradualmente, né? Organizando o exterior. Dói, né? Dói, todo processo dói. Todo processo mesmo, né? O pessoal, né, agora a questão de network e tudo diz, quero ficar rico, também quero ficar milionária, né? Mas é um processo de mudança mental, você precisa mudar a mentalidade, então o Moodse está aqui para isso, para sentar com a pessoa e mudar a mentalidade dela para conquistar o que ela almeja. E às vezes não é nem o que ela almeja. Ah, eu quero ficar assim, mas eu quero fazer isso. Não, às vezes não é nesse processo que você vai chegar onde você está alcançando. É todo um outro critério. Às vezes a gente vai fazer o que a gente não quer, né? E que dói, né? Que é o que dói, né? Fazer Dói sim. Então, assim, e agora a gente trabalha, gosto muito de trabalhar com saúde, gosto muito de trabalhar com físico, né? Com a questão do esporte, do lazer, do você se cuidar internamente. Então, quando você... Saúde é o básico para a gente viver bem, entendeu? Não adianta eu querer seguir com uma dor no pé, como você vai fazer uma caminhada. Como é que você faz uma caminhada se você está com uma dor no pé e você não sabe de onde vem? Isso. Então é sobre isso. O Moodse, ele trabalha a sua mente para você saber de onde é que está doendo, de onde está vindo aquela situação que está lhe machucando, sabe? Que está lhe corroendo ali e está travando você para você fazer qualquer outra coisa na vida. Entendi. Não só os negócios, é tudo na vida, né? Que tem coisas que estão travadas na vida de algumas pessoas, tipo, eu não consigo casar. Eu não consigo ter filhos. Não vai dar certo o meu casamento. Casou e não vai dar certo o casamento. Já tá, né? Já vai assim. Então, tem N situações dentro daquela pessoa ali, que é o mundo, é o universo. Cada pessoa é um universo. Muito lindo, por sinal, de se, sabe? Se esmiuçar, sabe? É muito bom, muito bom. E o cérebro é uma máquina maravilhosa. É verdade. O cérebro é fantástico. Fantástico, mas a gente precisa saber usá-lo. É verdade. Porque senão ele vai nos usar, né? Ele vai virar aquilo ali que foi ao nosso favor, que a gente acha que está sendo ao nosso favor, vai virar uma bomba. Então, assim, a gente precisa organizar o cérebro, o que pensa, né? Porque eu sou psicóloga e eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental. Então, essa teoria, ela trabalha o quê? Né? Ela trabalha, primeiro, uma situação que vão gerar pensamentos, que vão gerar emoções e sentimentos, que vai gerar um comportamento. Então, automaticamente, você pensa sobre aquela situação e você vai ter todo um contexto alterado no seu corpo para você gerar um comportamento. E é sobre isso, às vezes, o comportamento está disfuncional. Aí o Moodse vai lá e trabalha nesse sentido. Mas é só sobre psicologia? Eu trabalho com a psicologia. Dentro do contexto, qualquer contexto. Então, a questão do ser empreendedora. Comecei por mim, óbvio. Né? Trabalhar a minha mente, organizar a minha mente para ficar dentro daquilo que eu precisava almejar, dentro daquilo que eu precisava organizar. Então, método Moodse, ele não veio do nada, tá? Ele foi testado, aprovado. Também fui cobaia nele, então tem testes grandiosos sobre toda essa mudança, toda essa transformação.
Por isso que eu falo que precisa decidir para mudar e transformar. Que é nesse caminho que o Múdice trabalha, entendeu? E, bem, quem mais? Sim, teremos agora um evento, né? No sábado, dia 20, sobre saúde mental e corpo. Né? Então, assim, mas vai ter, que já chegam para mim com essas questões, né? Porque falou de exercício físico, o pessoal já fica, gente, a gente precisa cuidar da saúde, começa pelo físico, como é que você vai, né, começar a fazer as coisas? Não é por emagrecer, porque eu quero emagrecer, tá, é um contexto, mas é sobre você estar bem com você, sobre sua saúde, então, saúde por inteiro, né? Então, a questão do nosso evento, quem puder ir, né, já está, as inscrições já estão abertas, tá lá no meu Instagram, Micheline Cordeiro 1, e não é só para você fazer o exercício físico. Se não puder, não tem problema, você fica sentadinho, mas fica observando e ouvindo tudo, né? Porque eu digo sentadinho porque é para mulher, tá? Ainda não abri para os homens, mas teremos sim. E então, assim, a gente vai ter uma tarde, vai ser à tarde, uma tarde maravilhosa, com eu, né, que vos falo, falando sobre mente, né, que a gente vai falar, vai conversar bastante sobre mente, e também vamos ter o exercício físico. E o personal que vai falar também um pouquinho sobre o que é isso, saúde física e tal. E será uma tarde maravilhosa, sem falar que também terá o network, também terá o interagir com as pessoas, que isso é muito importante para a nossa vida. O ser humano não vive sem conversar, sem conversar com o outro. É verdade, sim. Não dá. Diálogo é necessário para tudo. E é sobre isso. Você sabe que sábado, né, quando nós fizemos aquele evento na praia, que você nos deu o prazer também de estar lá. Eu até brinquei, fiz o vídeo no outro dia, né? Eu voltei a treinar naquele sábado. Ótimo. Porque eu fiquei treinando até metade, um pouco mais da metade de 2023. Sim. E depois a vida e os negócios e a sobrecarga de tudo faz a gente desfocar. E eu voltei só a caminhar. Isso. Aí no sábado nós fizemos o primeiro treino, né? Voltei a treinar. Ai, meu Deus, fiquei quebrada no outro dia. Mas é gostoso. Eu ainda tô. É quebrado, fica quebrado, mas o ânimo que dá em você. No momento que eu estava treinando, eu tive a certeza que era ali mesmo, já estou atrasada, tenho que voltar a treinar, voltei a treinar. O cérebro trabalha muito melhor, o corpo gosta desse movimento. Então, o Pablo Marçal, né, ele fala muito assim, ele acorda muito cedo. Então, você já acordou com o sol, né? Acordou antes do sol, né? Por quê? Porque o dia fica muito mais produtivo. Se você fizer um teste de acordar logo cedo, ao invés de acordar às 10 da manhã, ou né, quem trabalha vai acorda já no automático, já na hora de sair e tal. Acorda mais cedo um pouquinho, não precisa ser às 4h59 da manhã, mas acorda mais cedo um pouquinho e vai fazendo toda a sua organização, começa falando com Deus, começa assim, entregando o seu dia, né? Que é muito importante entregar o seu dia para Deus e você trilhar o restante. Dentro daquele contexto ali, você vai ver o quanto isso é grandioso. Eu adotei o devocional pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, para que eu possa ter esse direcionamento. Sim. E posso dizer, viu? 2023 foi realmente um ano muito mais produtivo na minha vida. Você começar o dia fazendo uma oração, fazendo uma leitura da Bíblia, pedindo a Deus um direcionamento, parece que você vai relaxando, as coisas vão se colocando no lugar e você, a partir daí, você vai para o seu dia, corrido, seja ele bom, ruim, às vezes mas o que importa é que você começou pedindo um direcionamento, faz toda a diferença. Eu passei o mês de dezembro assistindo algumas palestras do Pablo Marçal, né? E eu guardei uma coisa, não é você já estar, é você agir como estivesse. Isso, né? Não é você já ter, é você agir como se você tivesse, é fazer uma mentalidade, mudar sua mentalidade. Né? Eu sigo há anos e busco mentorias de Márcio Michele, e inclusive participei de uma, mentalidade de cura, e aprendi, tento colocar isso em prática e digo, não é fácil. Então, o Mude-se vai entrar com certeza no meu 2024, viu, Micheline? Sim, a gente pega, eu digo a gente porque é uma equipe que trabalha toda a organização.
Então, a gente pega na mão mesmo, sabe? Aquela coisa assim, sim, o que está faltando? Por que você não fez isso? Por que, né? E já começa pela equipe, né? Por que você não está fazendo exercício? Por que você não está caminhando? Não é uma... É uma necessidade, não é eu estou impondo. Não, é uma necessidade. Eu mostro que existe essa necessidade da gente se organizar inteira, sabe? Toda uma cura que vem de dentro para fora. Né? E quando vem de dentro para fora, quando chega aqui no externo, é inevitável. Não transparecer, não demonstrar, não aparecer, não ser dessa forma. Micheline, assim, o entre elas se identifica muito. Nós do entre elas. Sim, né? sim. Essas meninas, essas jovens. Sim, as jovens. Todas nós temos uma história em comum. O tempo em que nós decidimos mudar e dar esse passo, né? Nós somos jovens, todas. E aí é bem mais difícil. Eu tenho sofrido muito em algumas orações. Eu disse a Deus assim, porque a Sara, ela quando foi gerar já estava muito avançada de idade, né? E quando eu ia fazer essa leitura e meditar nessa passagem da Bíblia, eu às vezes dizia a Deus, muitas vezes eu disse a Deus, eu não quero ficar como a Sara, Jesus. Eu não quero ficar velha esse ponto para poder dar fruto, né? Para poder dar um fruto que eu sempre sonhei, né? Só que hoje, de 2023 para cá, eu entendo que não é a idade em si, é a experiência que você adquire na vida. A maturidade. Isso faz toda a diferença. Total, né? Total. E vale a pena você adquirir essa maturidade, você entender. Umas pessoas sofrem mais porque tudo é aquilo que você decide fazer na vida, né? O percurso que você decide fazer. Mas aceitar, aprender e seguir nessa linha sem desistir. Isso. Eu fiz faculdade aos 40 anos. Comecei, tá? Então, passei 6, 5,5. Porque eu vi que tinha, para finalizar, né, todo aquele processo de TCC e tal, mas tinha muitas matérias para pagar naquele momento. Então, eu disse, não, eu não vou pagar isso tudo, não, vou dividir o período. Como assim? Você não vai terminar com toda a turma? Não vou, não. Não vou. No seu tempo, né? No meu tempo. Porque você queria aprender. Eu digo, não, eu tenho que concluir bem concluído. Isso. E bem, né? Porque é um processo. Quem faz faculdade sabe que tem toda uma situação realmente com cabelo, né? Perde-se cabelo. É verdade. Tem estresse, tem ansiedade, tem todo um contexto gigantesco emocional. E a questão... Aí fiz sim. Fiz sim, também tem toda uma história, né? Não vou contar tudo, não, vou contar no livro depois, né? Tá no livro, contando o livro. Isso. E tem todo um contexto aí dentro também que Deus mostrou o que fazer, como fazer e que era o momento. Então, assim, 40 anos, então, não dá mais tempo. Pra que não dá mais tempo? Não dá mais tempo pra quê? Pois é. Né? Tá. Tem que ver. Porque tem coisas que realmente dá tempo sim. Tá vivo dá tempo, né? Dá tempo da gente correr atrás e organizar alguma coisa. A maturidade de ir a uma faculdade com 40 anos é muito melhor, né? Você vai no foco que é estudar. Não estou dizendo que o mais novo não estuda, não estou dizendo nesse sentido, mas tem toda uma questãozinha dentro da faculdade que é muito melhor. Você busca mais ser excelente. Eu digo aos meus filhos assim em casa. Não importa o que você escolher para fazer na universidade. Faça bem feito, faça com excelência. Seja o melhor naquilo que você faz. E com certeza você vai se destacar. Não importa o curso. Ainda que diga, esse curso não vai dar muito retorno se você fizer isso hoje, mas dá sim. Seja excelente no que você faz e você vai aparecer em qualquer lugar. Com certeza. Eu fui uma de que eu vi. Psicologia dá dinheiro? Eu digo, mais do que nunca hoje, você não sabe o que é psicologia, o que Deus falou a respeito da psicologia quando eu fui fazer. Então, a Bíblia é sobre isso. Então, assim, essa questão de... Não pensa que tá tarde, não, por favor. Não pensa, não. Nunca tá tarde. Nunca. Por tarde é a experiência que a gente precisa para dar certo. Olha que legal, né? Esse tarde é justamente o tempo que a gente precisa para dar certo. Micheline, essa conversa com você, eu digo, que honra para mim poder para conversar com você, né? A gente se identifica muito. Olha, nessa entrevista eu descobri o quanto a gente se identifica. O quanto a gente tem coisa em comum. E eu quero, assim, agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade que você está nos dando aqui do Entre Elas.
nós do Entre Elas agradecemos. Micheline Cordeiro, Ai, eu que escritora, agradeço. psicóloga, mentora, como é que eu posso dizer, a idealizadora Sim. dessa metodologia Mude-se, né? Parabéns pelas ideias, parabéns pela coragem, né? Aham. Parabéns pela decisão, parabéns por não olhar para o tempo e contribuir. Contribuir porque com certeza você já contribuiu e vai contribuir muito mais para a vida de outras pessoas. Isso se chama servir, estar disposta a servir. Isso é fantástico diante de Deus, né? Na presença de Deus, se colocar à disposição para servir, isso Presente, é poderoso. É um presente É grandioso. poderoso. Obrigada, Micheline. Deus abençoe. Que o seu negócio possa dar muitos frutos. Muitos frutos. Nós vamos nos ver muitas vezes no ano de 2024. Eu prestigiando o seu sucesso e você podendo prestigiar o nosso sucesso entre elas. Sempre. Um grande abraço, Deus abençoe. Eu que agradeço. E é isso aí, gente. Nós ficamos por aqui, mais um episódio do Entre Elas. Nós agradecemos a presença de vocês também. E até a próxima.